eu vou contar a minha experiência recente, né? O que aconteceu? Eu me formei e desde a época da faculdade cara, nunca gostei de programação. Eu passei nas matérias, mas eu não gosto de programar. Não gosto, eu acho ruim, sabe? E entendo, né? Mas eu acho um saco aquilo, você tenta compilar, dá erro, aí você fica procurando onde tal. Eu não gosto daquilo, sabe? Eu acho ruim. Então, eu me dediquei muito a métodos analíticos. Modéstia à parte, fiquei bom nisso, né? Então, o cálculo 1, 2, 3, 4, as séries e tal, até hoje eu lembro de tudo e dou conta de fazer um monte de coisa, né? Mas tem uma dificuldade aí que é a análise de grandes dados, né? Por exemplo, se você pegar um Big Data, já é complicado fazer nunca mexi analiticamente. Com isso. Nunca mexi com isso. Eu entendo, isso daí é uma área nova, né? Mas eu sempre trabalhei com projeto mecânico, né? Então eu não tenho Big Data. Claro. Né? Eu não tenho Big Data. Mas assim, aí eu peguei e fiz o mestrado em matemática aplicada à solução de problemas de engenharia, né? E aí falei assim, pô, vou fazer um doutorado. Escolhi um problema, tá certo? De perícia para resolver. Conversei com o pessoal do ITA. Achei um cara que falou assim, não, bora tocar para frente isso daqui. Aí eu peguei, fiz o processo seletivo para o doutorado, passei, comecei, me matricularam numa matéria chamada rotores mecânicos, né? Falei assim, pô, show de bola, né? Rotores mecânicos, já comprei os livros, já comecei a estudar, né? Na minha cabeça, que eu dei aula também há muito tempo, eu pensei, falei assim, vou chegar na aula, o que o professor vai fazer no primeiro dia? Ele vai pegar o rotor, vai desenhar o rotor, vai falar assim, ó, o rotor é assim. Aí ele vai colocar uma massa de desbalanceamento, então ele vai falar que o rotor tem uma massa emão, ele vai botar uma massa eminho lá numa ponta, um raio Rzinho. E vai colocar balancear. um amortecedor, aí ele vai falar assim, agora vamos fazer o balanceamento estático e o dinâmico, e aí ele vai parir as equações dos rotores. Eu falei assim, é isso que vai acontecer, né? Por quê? Porque é isso que está no livro, né? Mas no o livro da década de 60. Mas de graduação, né, que está nesse nível aí. Mas não, eu peguei o da pós. Eu peguei o livro da pós. Pós? Né? Eu achei que ele ia começar assim, sabe? Tá, beleza. Primeiro dia de aula. O professor se apresenta e tal, né? Pra minha surpresa, o que ele faz? Simulação. Não, ele já mete a equação e fala assim, ó, gente, isso daqui é um rotor, isso daqui é a equação dos rotores. Eu falei assim, ué, cadê a ligação entre um e outro? Aí ele falou assim, agora nós vamos fazer simulações. Primeiro, eu já imaginava, mudando a massa do rotor e mudando a massa do desbalanceamento aos poucos para a gente ver o que acontece. Depois a gente vai fazer o contrário, eu vou manter a massa do rotor, vou aumentar de desbalanceamento, depois eu vou mudar os fatores de amortecimento, tá certo? Os fatores de elasticidade. Cara, e aí ele foi simulando aquilo e o pessoal foi entendendo o que cada variável influencia na dinâmica, né? Eu falei assim, puta merda, na minha época, cara, esse entendimento, ele vinha só da análise matemática. Só. Você tinha que ter o feeling nisso, certo? Que é o que a gente aprende desde do ensino médio, que fala assim, ó, quando você tem uma equação do segundo grau, o termo A aqui, o que ele muda? O termo B, o termo C, né? Então era isso que eu achava que ia acontecer. E não. Aí o professor pegou e falou assim, olha, tarefa para casa. Vocês têm que simular isso e isso num arquivo em Python. Eu falei, meu Deus. Resultado. Eu abandonei. Não dei conta. Só que eu botei um objetivo na minha vida. Eu falei assim, cara, eu vou aprender a programar em Python e eu vou voltar, porque eu vou fazer esse negócio. Então hoje eu estou pagando caro por eu ter negligenciado esse aspecto. De programação. Por quê, cara? É aquilo. É ingrato? Você não pode deixar de estudar, você não pode deixar de observar as tendências, porque o que hoje é tendência, a gente fala assim, isso não vai dar nada. Na minha época, simulação era coisa de outro mundo, não era um negócio que você fazia fácil, né? Hoje, você faz simulação num celular, cara. Faz. Hoje tem tudo pronto. Isso. Né? Você consegue fazer, ainda então, mais assim, com Python ainda. Você não pode negligenciar.
É porque nem todas as equações, para quem está nos assistindo, né, pessoal, nem todas as equações têm solução analítica. Né? E aí acaba que a maioria das soluções são numéricas. E aí por isso que vem a simulação. Quando você muda a maçã na massinha, quando você muda a origem do rotor, tudo isso vai influenciar no resultado. Né? E quando você faz simulação, você consegue ver em tempo real ali o comportamento do seu sistema. Né? Então é uma tendência hoje. Python, sem assim exagerar. Hoje é a melhor linguagem hoje para se trabalhar. Porque qualquer computadorzinho, por mais breguinho que seja, vai rodar. Em qualquer sistema. Independe se você está lá no Linux, se você está lá no macOS ou se você está no Windows. Né? Ele vai rodar. Então é uma linguagem hoje que veio para ficar. Eu imagino que o Fortran, que é a época que eu mais gostava de programar, as minhas simulações, todas eram feitas em Fortran. Hoje a gente vai migrando. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com simulação onde eu não uso mais Fortran nem Bash, que é uma linguagem ali do sistema operacional Linux. Né? Eu já vou para o Python. Hoje os meus programas já são feitos em Python. Então eu já ponho o Python, vou lá, digito Python 3, o nome do ponto .py ali, e ele já executa o sistema. Então é uma tendência, viu, Celso? Esse Python veio e não volta mais não. Não, tanto eu sei disso que eu estou estudando Python, eu preciso de aprender a fazer isso daí bem, né? E aí é uma outra coisa, né? Quando você tem uma boa formação, cara, eu não tive dificuldade. Eu vi que era muito mais coisa da minha cabeça, que eu falava assim, porque a vida inteira eu não gostei. Eu falo assim, não vou dar conta disso. Cara, quando você começa a pegar logo